Mas existe ainda uma outra maneira de a gente conseguir fazer um cálculo da quantidade de ração que vai ser fornecida, que é levando em consideração o tipo de ração ou a formulação da ração, ou para ser mais direta, a marca da ração que você está utilizando. E por que eu falo a marca da ração que você está utilizando? Porque hoje em dia, principalmente as grandes empresas, as empresas que estão trabalhando sério aí na produção de peixes, que estão realmente querendo ver a produção de peixes ir para um outro patamar de profissionalismo e de produtividade, essas empresas elas já desenvolvem programas de alimentação, da quantidade de ração que vai ser fornecida para os peixes ao longo de todo o ciclo de produção, quando você usa determinada marca de ração. Então, por exemplo, quando você compra uma ração Socil, você tem contato com um técnico da Socil, ele vai te fornecer, olha, a gente tem esse programa de alimentação, que você pega uma planilha e nessa planilha está escrito, quando você tiver com seu peixe de 5 gramas, você vai fornecer tantos por cento de ração por dia. Quando seu peixe estiver com 30 gramas, você vai fornecer tantos por cento de ração por dia. E cada marca de ração já tem o seu programa de alimentação, ou pelo menos deveria ter. E por que as empresas fazem isso? Primeira coisa, você precisa entender que por que é que a quantidade de ração que vai ser fornecida, ou que pode ser fornecida para o seu peixe, muda ou deve mudar de uma marca para outra? Porque a exigência por nutrientes para a espécie de peixe, ela é uma só. Então, vamos dizer assim, ó, se você produz tilápia, a quantidade de carboidrato, de proteína, de fibra, de vários nutrientes que compõem um alimento por dia para a tilápia é uma só. Existem algumas particularidades, mas vamos considerar aqui que a exigência da tilápia é uma só. Então, por exemplo, a tilápia tem a exigência por proteína bruta de 28% na fase de engorda. Essa é uma condição, isso é real, está publicado, tem trabalhos, tem artigos mostrando isso e que isso é eficiente. Acontece que quando eu uso um ingrediente ou outro ingrediente, a quantidade de proteína é diferente dentro de um ingrediente ou de outro ingrediente. Vou te explicar de uma melhor maneira. Quando eu fui na minha nutricionista no final do ano passado, final de 2021, fui na nutricionista para escrever a minha dieta, que é basicamente o que um zootecnista faz quando ele formula uma ração para peixes ou para qualquer outra espécie animal. Tá? Então, eu fui na nutricionista e a nutricionista montou um cardápio para mim. E no cardápio ela falou assim, ó, Soraya, você precisa consumir tantos por cento de carboidrato. E ela me mostrou quais eram os alimentos que eu precisava consumir. Se eu consumir carboidrato oriundo de mandioca, ou aipim, dependendo da região aí que você está ouvindo, a quantidade de mandioca que eu, Soraya, preciso consumir é de 60 gramas. Até anotei aqui porque eu preciso pesar. É de 60 gramas. Agora, se eu for consumir carboidrato oriundo de batatinha inglesa, aquela batatinha comum, a quantidade de batata que eu preciso consumir é de 150 gramas. Olha que diferença. Eu vou estar consumindo proteína oriunda ou de mandioca ou de batata inglesa, a quantidade de proteína, não, desculpa, de carboidrato. A quantidade de carboidrato vai ser a mesma, mas a quantidade do alimento é diferente. Se eu for consumir o carboidrato oriundo de mandioca, são 60 gramas que eu preciso consumir, e se for da batatinha inglesa, são 150 gramas que eu preciso consumir. Por que isso? Porque a quantidade de carboidratos que tem dentro de cada um dos alimentos é diferente. E na ração é a mesma coisa. Quando eu compro uma ração que foi formulada com farelo de soja, milho, farinha de carne, ossos, eu tenho um tipo de formulação, mas eu tenho concentrações
né, diferentes de ingredientes. Então, talvez para que eu consiga fornecer lá para minha tilápia os 28% de proteína que ela precisa por dia, eu precise dar mais ração A do que ração B, porque isso está relacionado com a concentração de nutrientes que tem dentro de cada um dos alimentos. E quando eu falo alimento aqui, no caso, a ração é um alimento completo, tá? Então é isso, gente. É por isso que pode ter variação de quantidade de ração para ser fornecida quando eu mudo de marca. Por isso que quando a gente fala assim, ó, você quer trabalhar de maneira personalizada o manejo de alimentação da sua piscicultura, pega o protocolo de alimentação da ração que você trabalha. Não trabalhe fornecendo ração de maneira generalista, porque isso vai sim influenciar na queda de desempenho, de produtividade por parte dos peixes que você está produzindo, tá?